Muito boa tarde. Hoje nós temos aqui convidados de peso, Beto Zaidan e a delegada Raquel Galinatti. Delegada Raquel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A delegada Raquel é diretora das associações dos delegados da Polícia do Brasil e o Beto Zaidan é presidente executivo do conglomerado Sistema Costa Norte de Comunicações. Muito obrigada pela presença dos dois. Eu estava vendo um vídeo da delegada e ela falando malandro é malandro, mané é mané, e eu gostei bastante da frase que ela disse: se o malandro fosse inteligente, ele seria honesto. Nada mais malandro do que ser um cidadão honesto. Muito obrigada, delegada Raquel, muito obrigada, Beto. Nós estamos aqui no dia de hoje e eu já vou comentar aquele tiroteio horrível que a senhora postou no Instagram. Ali nós vimos claramente ações de bandidos altamente armados, revidando a ação da polícia, no caso ali eu acho que era a polícia militar, no meio do trânsito, sem a menor preocupação com as pessoas que estavam ali nos carros, e inclusive eu achei que tinha uma granada. Beto, como que pode uma granada num carro, no meio do trânsito, ladrões, eu acho que eram ladrões ali, fortemente armados. Não sei se você viu o vídeo que a delegada postou nas mídias sociais no dia de ontem, com quase 100 mil visualizações. Cris, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é o reflexo de uma sociedade adoecida. É uma glamorização da bandidagem, o que, de certa forma, empodera esses ladrões para que eles tomem atitudes assim, sem pensar. Ladrão não pensa no pai, não pensa na mãe, não pensa no próximo. Então promove ali uma ação, sem se preocupar, como você mesmo disse, com quem está dentro de um carro, com uma senhora, com um pai de família, com uma criança que está ali. É lamentável a gente ver um movimento mais ou menos que coordenado de organismos ideológicos, pessoas que têm ideologias que chegam ao ponto de suscitar a extinção da polícia militar, por exemplo. Quando o bandido vê esse tipo de movimento, ele se sente encorajado em ir para cima da sociedade e, por consequência, da polícia também. É muito triste ver uma cena dessa. Delegada Raquel, quando eles, não é uma pegadinha, quando eles tipificam uma ação da polícia, por exemplo, dizendo que o policial é de direita e o bandido é de esquerda, quando eles começam a politizar a ação do criminoso, como direita e esquerda, você não acha que eles minimizam o crime em si para jogar uma cortina de fumaça? Eu acho que é mais ou menos isso que eles fazem. Eu concordo perfeitamente. Primeiramente, uma satisfação estar aqui com o Beto, com você, Cris, uma grande honra. Mas é triste. Eu coloquei esse vídeo e coloco vários vídeos e reflexões, aproveitando sim de uma visibilidade, para que a população ela saiba qual é a realidade que a polícia enfrenta ao combater o crime. A gente tem muitas narrativas, eu concordo com o Beto, num sentido de desconstruir a atuação policial, como se já partisse do pressuposto que essa atuação seria abusiva. A gente tem que delimitar muito bem, porque quem detém o monopólio da violência legítima é o Estado, através das suas polícias, justamente para a proteção da população e da sociedade. E é muito mais benéfico, por mais dolorosa que seja a atuação, por consequências que tragam, uma atuação enérgica do Estado do que a omissão, que é o que a gente tem visto ao longo desses anos, e por isso mesmo a bandidagem está descontrolada. É inadmissível, a gente está falando de Vitória, Espírito Santo, no coração dessa cidade, esses ataques que parecem mais ataques de guerrilha urbana, amedrontando a população, deixando a população completamente em
pânico. E não é exclusividade do Espírito Santo. A gente já viu aqui os novos cangaços aterrorizando a população aqui no estado de São Paulo. A gente vê no Rio de Janeiro, a gente vê no Norte. Então são situações em que não dá mais para ser complacente e aceitar essa impunidade como prepondera. E falar que a atuação da polícia é agressiva e que a polícia é culpada de toda a violência urbana é uma inversão de valores. É uma inversão de valores que eu acho assim, não cola e não cola para ninguém. Você saindo daquela bolha e andando na rua ao vive a cores, a população, ela quer segurança. A população compra um telefone e quer andar com o telefone onde ela quiser. O ladrão, se alguém pegar, vai querer dar uns cascudos no ladrão, querer dar uns tapas no ladrão, porque ninguém aguenta mais esse estado de coisas. E principalmente porque, justamente isso que a delegada falou, existe uma vitimização por parte, principalmente por parte da imprensa, que nós estamos no estúdio de televisão, mas sim, temos que comentar as deficiências da imprensa tradicional e velha, aquela imprensa velha que ainda insiste em vitimizar a bandidagem, as práticas de crime e em detrimento de todo o malefício que eles fazem para a sociedade. A delegada, você é presidente da Associação dos Delegados do Brasil, foi uma eleição, é um cargo eletivo dos seus colegas delegados, super legítimo. Então fala por eles, eu vejo que a senhora está sempre em Brasília, comentando os assuntos de interesse nacional, os assuntos da nossa segurança. O Beto, ele em alguns programas sempre comenta aí e entrevista autoridades falando sobre o tema em questão. Nós tivemos agora em Guarujá um policial da Rota, já quase 25 anos que não se morria, um policial da Rota em serviço, parece que é desde 1996, e logo em seguida um delegado da Polícia Federal foi alvejado na cabeça. Me falaram que essa operação do delegado da Polícia Federal era para que eles fossem fazer essa diligência desarmados. Não sei se isso é verdade ou não, mas parece que eles queriam passar uma sinalização de que sim, você consegue entrar em comunidades desarmados. Era essa a sinalização que, as minhas fontes disseram que seria a intenção. Foi, assim, uma inocência dessa diligência da Polícia Federal logo em seguida, no mesmo local ou num lugar conflagrado? Na realidade, a gente fala em alguns problemas que justamente a vulnerabilidade para ingerências políticas em instituições de Estado, elas existem justamente por não deterem de autonomia institucional. Então, falas ou até suspeitas de que tenha acontecido, pode até ser plausível a partir do momento que a gente sabe que existe uma vulnerabilidade latente para que ingerências possam ser praticadas. Eu não sei realmente se aconteceu, mas o que eu posso afirmar de forma categórica é que é inadmissível ocorrer ingerências políticas em atuações e estratégias de polícia, principalmente de polícia judiciária, na sua atuação no cumprimento de mandado, na sua atuação de atividade fim, até porque os plantonistas temporários do governo, eles não detêm o conhecimento da atividade policial. Então, nunca uma estratégia de atuação de polícia judiciária poderia estar vulnerável a ingerências políticas. Realmente eu não sei se essas informações procedem, mas não fica realmente esvaziada a partir do momento que a gente sabe que existe essa vulnerabilidade. Beto, ela falou plantonistas plantonistas temporários na política querendo dar o pitaco em instituições seculares, aí como a Polícia Militar, os nossos agentes de segurança pública. A política está atrapalhando mais do que ajudando, para variar? Eu acho que o político em si que foi eleito, ele foi eleito sob algumas bandeiras, né? Então, a maior parte dos eleitores, não é a maior parte da população, porque tem a questão dos votos válidos, então a maior parte dos eleitores, que não significa a maior parte da população brasileira, votou em determinado programa de governo.
Só que existem instituições de Estado. Por exemplo, a segurança pública, ela é de fato uma instituição de Estado, que no topo da sua cadeia pode ter sim uma interferência política. Por exemplo, quando você troca o comandante geral de uma polícia que é de livre provimento do governador, bem como o diretor da Polícia Federal é livre provimento do presidente da República. E é claro que o cara vai escolher alguém ali que defenda a mesma bandeira na qual o cidadão, o eleitor que foi lá e votou. E a gente começa a ver reflexo disso. Você compara o que está acontecendo no Estado com o que está acontecendo, por exemplo, no governo federal. Teve uma manifestação do ministro da Justiça, Flávio Dino, falando, nossa, tem que verificar se não está tendo abuso na Operação Escudo que está acontecendo na Baixada Santista. E aí você vê a diferença do discurso, por exemplo, do governador Tarcísio e do Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança do Estado. O que eles falam? Não, a Operação Escudo tem que continuar e ela tem que agir dentro da normalidade. E aí que é uma coisa que eu acho muito interessante. O policial militar, ele não chega lá por indicação. O cara fez um concurso. E aí ele vai ascendendo na carreira por tempo e mérito. Não adianta ter só tempo, senão o cara morre soldado. O cara tem um mérito. Sim. Da mesma forma o tenente, para chegar em coronel, tem o tempo. O cara tem que fazer um curso. É a vida do policial militar e do policial civil, bem como do comando militar, como do delegado, cara, é uma vida sofrida. O cara fica a vida inteira estudando se ele quer subir na carreira. Sim. Então, o que acontece? Eles precisam de um respaldo político, de saber que quando ele está cumprindo a ação dele em campo, ele vai ter esse respaldo caso ele seja processado, muitas das vezes, a maior parte das vezes, indevidamente. Então, ele é processado por fazer o trabalho dele. É processado por fazer o trabalho dele. E às vezes ele tem que ir numa audiência fora do horário do expediente dele, porque ele estava cumprindo o trabalho dele. É triste isso. Eu tenho policiais militares na família, bem como tenho delegados. Meu padrinho é um delegado e eu vejo tanto que o cara sofreu a vida. Hoje ele está aposentado. Enfim, a Polícia Militar, por exemplo, nessa questão da Operação Escudo, ela tem feito um processo rigoroso de apurar a conduta de cada um dos agentes. Só que você não vê na rua, por exemplo. Ou seja, se o policial militar transgrediu alguma coisa na operação, ele vai sofrer. Ele vai ter a conduta dele revista, até por conta das câmeras corporais também, que eles são obrigados a usar. O ladrão não. O ladrão que atira na polícia não. E é triste você ver na rua, às vezes, a gente fala, a maior parte das pessoas é a favor disso. Eu sou a favor disso. Tenho certeza que todo mundo que está aqui no estúdio e a maior parte da nossa audiência é a favor de uma operação que vai cuidar da segurança do meu filho. Claro. Só que aí você, quando vê na rua, você vê lá coisas falando que a operação é uma operação genocida. Pessoas se organizando, perdendo seu tempo para fazer isso, sabendo que existe um mecanismo de controle do Estado. Isso é uma coisa que a gente tem que observar. De onde parte esse tipo de manifestação? Mas é uma manifestação fabricada. Não é uma coisa orgânica. A sociedade não vai se organizar organicamente para ir lá falar mal da Polícia Militar, porque a sociedade está muito feliz com a ação da Polícia Militar, porque diminuiu roubos, furtos, até estupro. Enfim, é inacreditável. Nós estamos remoendo esse caldo já há 30 anos. Há 30 anos, o prefeito de Nova York era uma grande metrópole, era assolada pela criminalidade, e a Operação Tolerância Zero, através da teoria das janelas quebradas, que eu até vi que a delegada comentou nas suas mídias sociais, que é uma teoria dizendo que se você punir pequenos furtos, pequenos delitos de maneira rigorosa, imagine os grandes delitos. Então, o mau exemplo vem de cima, o bom exemplo vem de cima também. Então, começa a punir desde jogar lixo na rua, jogar uma pedra no telhado do vizinho. Então, cada pequeno delito, ele é rigorosamente
como eu posso dizer, punido, e a criminalidade em Nova York agora piorou novamente, não como era antes, mas ela viveu aí um céu de brigadeiro, uma metrópole com milhões de pessoas, extremamente segura por conta da intolerância que as autoridades impuseram durante um grande período. E aqui nós estamos fazendo, quer dizer, você tem ali uma teoria experimentada e uma teoria factual, e nós estamos fazendo o contrário. Aqui não. Aqui o cara, se for pego com X gramas de maconha, vai sair pela porta da frente. Você é um absurdo completo. Nós já vamos entrar no intervalo, já vai ficar a pergunta para o próximo bloco, mas nós temos aí algumas decisões de juízes que falam que atirar no policial, não, o cara não está cometendo crime, ele está se defendendo, pode isso? Não tem cabimento. Então, no próximo bloco, nós vamos falar de Cracolândia, cidadão armado, as mulheres que apanham de traficantes, porque nós somos duas mulheres, vamos falar disso também, e das decisões judiciais que falam que você se defender e atirar em cima de um policial, vale, tá tudo certo. Daqui a pouco.